Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo de volta para mais uma live, mais um momento de aprendizado, de comunhão, de alegria e também da sua participação. Estou muito feliz já por ter você aqui. Se você puder, já deixe a sua saudação aqui nos comentários, o seu a paz do Senhor, deixe os seus cumprimentos, porque nós queremos te ver, queremos também te cumprimentar. E hoje, queridos, nós temos um assunto muito bom de se conversar, um assunto muito bom de a gente poder falar, né? Nós vamos falar sobre sexualidade, como viver a plenitude da intimidade conjugal. E para isso, claro, nós trouxemos aí especialistas no assunto, como nós sempre fazemos. Está de volta para esta live o nosso amigo, pastor e capitão Pedrosa, Edmar Pedrosa. E ele vai aqui de uma maneira muito abençoada, através da ação do Espírito Santo, nos ensinar de uma maneira muito natural um assunto tão importante como esse que nós iremos aprender aqui juntos nesta noite. Eu já quero cumprimentar aqui a Luciane Borges. Deus te abençoe, Luciane. Uma alegria ter você aqui conosco nesta live. Quero cumprimentar também a minha mãezinha, a Marta. Deus te abençoe, mãe. Prazer ter sempre a sua participação aqui nas lives. Eu acredito que até hoje você não perdeu nenhuma das nossas lives aqui da AD Cruzeiro. É uma alegria sempre poder te ver e te cumprimentar. Está também a Geralda. Que Deus te abençoe, Geralda. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, o seu lar, os seus filhos. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de cada um de vocês. Queridos, eu já quero pedir para que você comece já a compartilhar. Nós precisamos hoje bater recorde de compartilhamento. Às vezes você pergunta assim, Anderson, mas por que você fica pedindo tanto para que a gente compartilhe? É porque você quer muitas pessoas? De maneira nenhuma, queridos. O único propósito de eu pedir para que vocês compartilhem é porque quanto mais compartilhamento, mais vidas são alcançadas. Olha, pensou se de repente, através do seu compartilhamento, hoje, um casal que esteja vivendo problemas dessa área, ele pode hoje aprender, renovar e, através da ação de Deus, ter ali a sua vida transformada pelo teu compartilhamento. Olha que bênção. Hoje, queridos, nós entendemos que a maneira como o mundo está se transformando, né? A forma de evangelizar também vem mudado. E hoje essa ferramenta, a live, é uma ferramenta extraordinária a qual nós podemos usar apenas um clique para que a palavra de Deus alcance o coração de muitas vidas. Então fica aqui o meu pedido: compartilhe, comente, participe, joga o link, copie o link, joga nos grupos do WhatsApp, porque com certeza hoje Deus tem muito para nos ensinar. Está aqui também o Enoque. Ô, Totti, Deus te abençoe, querido. Que bom ter a sua presença aqui, viu? Fico muito feliz. É um assunto hoje especial. Está aqui a Leila, está a Tatiana, Ricardo Grego, que hoje já também está sempre conosco, participando das nossas lives. Enfim, é uma alegria tê-los aqui. E eu já quero aproveitar, chamar o nosso pastorzão para a live. Paz do Senhor, pastor Isaac. Paz do Senhor, que bom! Mais uma live. Mais uma live, pastor. E é interessante, né? Como Deus vai nos direcionando nos assuntos para que a gente possa trazer, tratar e conversar nessa live. E hoje o assunto é muito bom, sexualidade. O que o senhor acha, pastor? Excelente, até porque Deus criou a sexualidade. Se há alguma distorção, veio do mundo, não veio da parte divina. Então, sexualidade realmente é um assunto interessante, natural, dentro da sua normalidade bíblica, não é verdade? Quem criou o homem foi Deus, e Deus deu ao homem e à mulher sexualidade. Então, é excelente, dentro, evidentemente, dos padrões aí que vai o nosso capitão Pedrosa, né, falar, ele que é um catedrático, ele que é um grande ministrador também, e sempre está dentro do assunto, também renovar alguns conceitos e trazer várias orientações da parte de Deus para nós. E eu acredito que o homem hoje está inspirado, viu, pastor? Eu também estou inspirado.
E eu acredito que hoje Deus irá direcioná-lo para falar de uma maneira especial e tocar o coração de todos aqueles que precisam e também necessitam. Nós tivemos a participação do Capitão Pedrosa naquela live que nós fizemos sobre tatuagens e piercing. Eu acredito que vocês se recordam, vocês lembram. Ele falou de uma maneira com muita autoridade e graça de Deus, e com certeza hoje não será diferente. Já vamos chamar ele para cá, pastor? Agora, nesse momento. O senhor me autoriza a convidá-lo? É para já. Maravilha. Capitão Pedrosa, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, povo querido, meu amigo Anderson, pastor Isaac, eu já tive a honra de conversar uns minutinhos antes. Como é bom estar com os irmãos. E hoje, né, pastor Isaac, fazer um repeteco, mas de assunto novo do que fizemos aquele dia. Foi muito bom, uma receptividade maravilhosa. Então, saúdo a todos aí com a paz do Senhor e vocês, queridos, que já estão conosco aí, conectados nessa live. Excelente, pastor. Mais uma vez a nossa gratidão, viu? Gratidão é minha, pastor, é um privilégio. Abrindo todo o seu espaço e o seu tempo que não é tão pequeno, dado aos muitos convites. Então, que Deus possa realmente enriquecê-lo cada dia mais dentro, inclusive um assunto maravilhoso. Sem dúvida, sem dúvida. Como o senhor disse no início, né? Deus criou a sexualidade. Então, vamos falar de acordo com o que Deus determina para esse assunto e ver o que nós seremos abençoados hoje, né? Que Deus assim nos use e fale aos nossos corações. Que ótimo. E você que está nos assistindo, mande as suas perguntas e também compartilhe, por favor. Vai ser bênção. Pastor Isaac, aproveita que o senhor está com a palavra, já ministra aí também uma oração para a gente começar com o pé direito essa live e a gente já aproveitar ao máximo aqui o capitão. Pai Celestial, te louvamos por tudo, Sim, por esse Jesus, momento, mais uma vez, maravilhoso que tem nos permitido, também pelo nosso irmão, amigo, Capitão Pedrosa, Senhor, que estará, ó Deus, sendo entrevistado. E nós louvamos a Deus muito pela sua vida. Também agradecemos a todos que estão conosco, também nosso irmão Dado, Senhor Jesus Eduardo, por também estar participando, e também, Senhor Jesus, pela sua saúde recuperada, Pai. Abençoa-nos no teu nome para sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Pode começar, capitão? Opa, vocês mandam. É para agora. Vamos lá. Olha, eu disse para você, né, um pouquinho antes da gente entrar no ar, que esse assunto de sexualidade, falar sobre intimidade conjugal, é um dos assuntos que geralmente quando me convidam para ministrar, é um dos assuntos que eu mais gosto de abordar, pela profundidade e também pela transformação que muitas das vezes Deus realiza na vida de muitos casais através desta área. Né? Uhum. E eu percebo, na maioria das vezes, que isso ainda é um tabu na vida de muitas pessoas. Falar sobre sexo, falar sobre sexualidade. Hoje, eu posso te garantir que nós já temos uma liberdade muito maior para falar sobre esse assunto do que era alguns anos atrás. Sim. A pergunta que eu faço para o senhor, pastor, é por que esse assunto, né, sexo, sempre foi um tabu na sociedade e principalmente no meio cristão? Opa, aí, meu irmão, as razões, elas são interessantes. Eu quero começar já dizendo assim, ó, falar desse assunto, como tantos outros polêmicos, a gente deve lembrar que vivemos um conflito de gerações, pois nós estamos numa geração pós-moderna, que tem uma cosmovisão, uma maneira de enxergar o mundo, os valores diferentes, e ao mesmo tempo temos a geração mais velha, que está nesta geração, mas nasceu muito lá atrás. Então, quando você diz que o assunto sexo ele é um tabu, de fato, ele é um tabu, mas não para todo mundo. A geração pós-moderna enxerga hoje a sexualidade como uma liberdade. E o problema sempre foram os extremos. Essa liberdade em confronto com os tabus de antigamente, caminhou para uma libertinagem. A palavra de ordem que nós temos hoje no público mais jovem, pós-moderno, é liberdade total. Não existe uma regra que defina o que se vai exercer em matéria de sexualidade. Então, é muito mais, eles seguem muito mais a cultura, a moda e a onda do que um valor absoluto, uma verdade absoluta. Por outro lado, o pessoal mais velho, aí a gente pode
regredir aí milênios nesse assunto, ainda vive um tabu. E é interessante, Anderson e Pastor Isaac, a gente fazer um comentário aqui, que é bem bacana. Lá nos primórdios, nos tempos bíblicos mesmo, bem nos primórdios, a sexualidade era uma coisa assim, vista mais pela visão masculina, como se o homem tivesse o direito a ter prazer e também a ter a procriação. Como o homem tem o fator externo da ejaculação, vamos dizer assim, o homem era visto como aquele que produzia o filho, e a mulher era só um receptáculo, uma espécie de um objeto necessário para a gravidez, para os 9 meses. Não se conhecia o interior, o organismo de uma mulher, só se conhecia do homem e pela questão externa tinha essa visão. E isso, meu irmão, se arrastou até começo do século XIX, ano 1800 e alguma coisa, quando a ciência desenvolveu e descobriu que mulher tinha óvulo, tinha útero, que mulher era parte, 50% no processo de criação de uma vida. E aí as coisas começaram a mudar um pouco. Mas o tabu, Anderson, ele foi muito mais forte quando chegou ali pelo século V, com Santo Agostinho, esse famoso teólogo da antiguidade. Por quê? Ele tinha um problema sério com sexualidade. Ele, jovem, ele gostava de sexo e gostava muito, só que de um sexo desregrado. Sexo com mulheres mais velhas, com mulheres casadas. E Agostinho teve uma crise muito grande e ele entendeu na conversão dele que o pecado do mundo era o sexo. Como na filosofia falava que Adão e Eva pecaram, usando ali a maçã, tal, como esse símbolo. É uma questão filosófica e não teológica. E Agostinho defendeu, então, que o sexo era algo ruim. E olha que coisa, essa visão, ela passou pelas gerações posteriores, e eu ouso dizer que parou, se é que parou, em nossos avós e em nossos pais, se são um pouco mais velhos. Qual visão? De que o sexo era algo necessário para a procriação, mas era algo, vamos dizer assim, nojento. Em que sentido? As pessoas tinham a sua atividade ali sexual, mas depois tinham que tomar banho imediatamente, porque sentiam nojo, tinham que evitar ali até o contato um com o outro por conta daquele ato, não ficavam nus um do lado do outro, e esse tabu, ele foi colocado na humanidade, eu não tenho dúvida nenhuma, pelo mal, pelo inimigo das nossas almas e pela força cultural equivocada que defendeu até o celibato, você viver uma vida sem exercer a sexualidade. E por que isso? Porque sexualidade é um dos maiores dons dados por Deus. É uma das maiores formas de exercício, de satisfação e de prazer, e eu diria, de equilíbrio das emoções na humanidade. E justamente por ser algo tão bom dado por Deus, é que vem o inimigo com seus ataques diretos ou indiretos, deturpando esse princípio. E de que maneira? Ou tudo é proibido, nada pode, ou nada é proibido, tudo pode. Os dois extremos. E a nossa conversa hoje é chegarmos no equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Existe uma sexualidade do mundo e uma sexualidade bíblica. E a Bíblia, os cristãos, né, Anderson, acima de tudo, eles são defensores da pureza. Um cristão, ele defende a pureza. Ele não tem uma segunda opção. E a pureza, para nós cristãos, ela é ponto central. E é dentro desse tema que a gente vai discorrer hoje, não é isso? Sim, e é tão interessante que as coisas da forma como Deus faz. A forma dessa live, pastor, já é um exemplo. Se nós não estamos aqui tendo tabu para poder falar sobre esse assunto, para falar sobre sexo e sexualidade, por que os casais precisam ter tabu? Não precisam. Exato. Não devem. Eu tenho aprendido que muitos casais eles sofrem nesta área por não conseguir externar ao seu cônjuge a dificuldade ou problema que eles estão enfrentando. Sim, né? O que tem de mulher sofrendo nessa área porque não consegue dizer, olha, isso aqui tá demais, ou isso aqui tá pouco demais, ou ao contrário, né? O homem não consegue externar para a esposa. E a Bíblia ensina, por quê? Porque ela é exemplo. A Bíblia não tem tabu para falar sobre sexualidade. A gente vê o livro de Cantares sendo uma exaltação à intimidade conjugal, uma celebração à intimidade conjugal. Então, se a Bíblia não tem restrição, nós também não precisamos ter. E o senhor tocou num assunto muito interessante, que o senhor falou assim, olha, existe a sexualidade do mundo, mas
nós não olhamos para ela. Por quê? Porque do outro lado existe a Sim, sexualidade cristã. Eu queria que o sim. senhor pontuasse para nós a diferença dessas duas. Qual a diferença da sexualidade mundana e da sexualidade cristã? Legal. A diferença básica, olhando para a pós-modernidade que nós estamos. A sexualidade bíblica, ela tem um padrão de comportamento estipulado na santa palavra de Deus e uma recompensa para esse padrão de comportamento. Essa é uma sexualidade bíblica. Ela está dentro de um padrão e nós vamos discorrer bastante sobre ela. A sexualidade secular ou a sexualidade do mundo, ela, a característica dela, ela não respeita um padrão. O próprio indivíduo é quem dá as suas regras. Algo do tipo, o corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Isso fundamenta movimentos feministas, movimentos machistas, movimentos pró-abortistas, movimentos uso de droga e por aí vai. A pós-modernidade, então, não é só a sexualidade, é de uma forma geral, traz essa visão, como já aconteceu lá no primeiro século da igreja cristã, de que o corpo deve ser usufruído a extremo de todas as formas possíveis e imagináveis, porque a vida é curta, o corpo se acaba e o que importa é a alma, como se Deus só se importasse com o coração. A sexualidade, então, secular, a sexualidade bíblica, ela é movida pela cultura. Se a cultura disser hoje que o casamento monogâmico é o ideal, vai ser o ideal. Se ela disser que pode casar com 2 ou 3 pessoas, as pessoas vão achar moda. Se disser que pode ter sexo com animal, vai achar que isso é normal também. Ou sexo entre pessoas do mesmo sexo, mesmo gênero, vão achar que é normal. Como sempre teve na história da humanidade. É cíclico. Parece que em matéria de sexualidade, nada se cria, tudo se copia, a depender da moda. E a nossa opção hoje é assim: viva uma sexualidade boa. Qual é a sexualidade boa? A bíblica, porque ela tem um padrão estipulado por Deus que criou a sexualidade. Não viva a sexualidade mundana, porque ela é movida pela cultura, e a cultura muda, e o que era errado ontem, eles aceitam como certo hoje, o que é certo hoje se torna errado amanhã. Eles vão fazer essa jogada. E eu, Anderson, eu gosto de pensar um pouco mais sobre isso, levando até por uma questão escatológica do fim dos tempos. A gente É mesmo? matutando até sobre a volta de Cristo, porque se a gente pensar bem, a volta de Cristo não está tão ligada a guerras, rumores de guerras, doenças, tudo mais, mas está ligado àquela apostasia ou o abandonar o amor. E uma das marcas de abandono do amor é ter uma sexualidade completamente relativa, uma sexualidade sem regra e, principalmente, uma sexualidade sem amor, sem um amor verdadeiro. E aí a gente chama isso, Anderson, de filtros morais. Quando os filtros morais eles vão se abrindo, aquilo que era proibido ontem se torna normal hoje, a gente passa a questionar o destino da humanidade. E você vê, até pouco tempo se pensava no amor, no casamento com virgindade, num casamento para o resto da vida, numa dedicação integral de um homem para uma mulher e só para os dois. Mas esses filtros morais, eles foram se abrindo. E hoje se admite, por exemplo, o divórcio com muita facilidade, inclusive no meio evangélico. Se admite hoje o aborto, prova disso, um caso recente que abalou aí a opinião pública no Brasil, e muitos crentes levantando a bandeira pró-aborto diante dessa circunstância, como se tirar uma vida dependesse de fatores externos ou do que as pessoas que estão envolvidas ali pensam ou não. Essas questões não são culturais, elas são bíblicas. E quando a gente começa a debater a Bíblia relativizando a palavra de Deus, é sinal que os nossos filtros morais, eles estão se acabando, estão se abrindo, os absurdos se tornando normal. E a sexualidade, para mim, é a grande marca disso. E Mateus 24:12, eu lembro muito desse texto, né? Jesus falando no final dos tempos, ele diz, né, que por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado consciente e constante, o amor de quase todos, tem versões que falam muitos e outras que falam quase todos, que é o mais próximo do grego original, de quase todos, vai se esfriar. E o que a gente deve questionar hoje é se nós estamos vivendo esse esfriamento do amor, se as pessoas estão olhando para o outro, amando a alma do outro, amando o corpo do outro numa relação bíblica de um casamento,
ou se nós estamos amando o outro como um pedaço de carne, como objeto, como algo que nós vamos usar e depois vamos descartar. A sexualidade Capitão, bíblica ama pessoas, ama a alma das pessoas e ama, acima de tudo, a palavra de Deus e o que Deus estipula. A sexualidade do mundo vive o seu próprio padrão. Cada um faz o capitão, que dá na cabeça. capitão Pedroso, Pois não, meu irmão. me permite um instante. O Com senhor prazer. está acabando de falar, inclusive na terça-feira, que é o nosso culto de ensino, Sim. Não estou generalizando, Uhum. mas estamos perdendo a noção de que o mundo jaz no maligno. Verdade. Nós estamos acabando, eu estou dizendo nós, por favor, me entendam, me reportando a uma maneira geral, mas com suas devidas diferenças e o cuidado de não o comportamento total. Mas nós agregamos vários sistemas do mundo. Sem que nós nos apercebemos, as coisas, como o senhor disse, o divórcio, hoje fala de divórcio com facilidade, com Sim. tranquilidade dentro das nossas igrejas, não é? Como opção, Sim, né? é verdade, é como opção. É verdade que tem as suas razões, às vezes, com base bíblica no divórcio, Sim. tá certo? Uhum. Mas o senhor falou como opção, entende? Já o casamento com contratos, né? Por períodos, etc. Então, isso vem, é o que o senhor falou com muita propriedade. É uma demonstração muito forte da vinda do Senhor Jesus que está se aproximando. Perfeito. Pastor, é assim, ó, o mundo, ele pensa assim, como o senhor bem frisou, porque o mundo, ele não será condenado, ele já está condenado, e o mundo, Verdade. ele anda pela morte, são mortos seguindo mortos. Agora, os que pertencem a Cristo, eu gosto de pensar lá em Gálatas, capítulo 5, quando Paulo fala dos frutos do Espírito e frutos da carne, ele diz algo muito impactante, ele fala, os que pertencem a Cristo já crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Os que pertencem a Cristo já se renderam à soberania dele, à santidade dele, e crucificaram esses desejos e paixões, inclusive na área da sexualidade, se rendendo a um padrão bíblico, que é o que Deus espera de cada um de nós. E é tão interessante porque as pessoas, elas não têm a ideia e a noção de que o ato sexual também é uma prática espiritual. Isso, Quando as verdade. pessoas entenderem isso perfeitamente, porque tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo reflete no nosso espírito e vice-versa. Exato. Ou seja, a prática, ela é também uma experiência espiritual. Então, pastor, antes de nós aprofundarmos na questão conjugal, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui uma palavra aos jovens, aos solteiros, né? Porque os jovens solteiros, eles devem se abster do sexo. E eu vou já emendar com uma outra pergunta. Por que eles devem se abster e o que eles precisam fazer para que eles possam vencer esse desejo da carne até o dia do casamento? Bacana. O vencer eu vou fazer de uma maneira bem prática, a gente vai caminhando para o nosso final. Quero dar alguns conselhos bem práticos para isso. Mas na primeira parte e segunda da sua pergunta, você que está nos assistindo aí, lembra a definição que eu falei já no início, que a sexualidade bíblica, ela tem um padrão estipulado por Deus. Ele criou a sexualidade, abençoou a sexualidade e disse como ela deveria ser exercida. Tanto que uma das maiores formas de paganismo é o desvirtuamento da sexualidade. Sexo sempre foi o mal da humanidade quando utilizado ou vivido fora dos padrões de Deus. Então, você que está nos acompanhando, eu queria que você anotasse isso para você olhar depois. O padrão de Deus não está num livro e muito menos ali em um capítulo inteiro, está em um verso da Bíblia. Um verso. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Um versículo simples, mas Deus dá o padrão que responde à pergunta do meu irmão Anderson quanto aos jovens ou como deve ser o exercício da sexualidade. Lá nesse texto, Deus coloca de maneira bem clara, ele fala assim, portanto, o homem, e o homem que ele deixa ali no estilo de maturidade, homem adulto. O que quer dizer, sexualidade é coisa para gente madura, não é coisa para adolescente,
muito menos para criança, e não é coisa para jovem que ainda está se descobrindo como indivíduo, como pessoa e a sua espiritualidade. No padrão de Deus, tem que ser um homem maduro que vai deixar. Ou seja, o versículo diz: portanto, o homem deixará, e esse deixar ele vai mudar de vida. A sexualidade implica em mudança drástica de vida. E que mudança? Ele vai deixar um modelo que ele já tem para trás. Deixará seu pai e sua mãe. Ele vai deixar a vida doméstica, a vida familiar, e vai ter agora uma mulher. E fala que ele vai se unir a uma mulher e formar uma nova família com ela. E isso implica em quê? Responsabilidade, sustento financeiro, isso implica em sustento emocional. A gente vê hoje a menina pensando em namoro, pensando em sexo, e não tem dinheiro sequer para comprar um cachorro quente, comprar uma lata de refrigerante, não tem dinheiro sequer para pegar um ônibus para ir ao cinema, mas eles já falam em namoro com 10, com 12, com 13, com 15 anos, e principalmente exercendo uma sexualidade fora do padrão de Deus. Porque no padrão de Deus diz: a partir do momento que forma-se nova família, cria-se o direito, o dever à sexualidade. E no texto lá de Gênesis 2:24 diz que eles se tornarão uma só carne, ou seja, eles terão uma intimidade profunda. Isso que o Anderson disse, o sexo é uma união mística entre um homem e uma mulher. No sexo se forma uma só carne, por isso que a Bíblia diz para o homem, por exemplo, não se deitar com uma prostituta, porque ele forma de maneira mística um só corpo com ela, de maneira que se ele está na luz, ele está se unindo às trevas e trazendo consigo toda aquela gama de pecado, de circunstâncias que ela está envolvida. A sexualidade bíblica, a você que é jovem, mesmo você que é casado, que está me ouvindo, ela é um dom de Deus, é presente de Deus concedido. E o que você deve lembrar de uma coisa, que se é dom de Deus, ele concede para quem ele quer e também deixa de conceder para quem ele quer. Logo, o exercício da sexualidade, que é uma regra, é um dom que Deus dá para as pessoas, mas o celibato também é um dom que ele concede a algumas pessoas, por razões que não cabe a gente discutir, mas é Deus que permite que isso aconteça. Mas para que serve a sexualidade? Para responder melhor essa pergunta, por que o jovem, o solteiro, ele não deve ter relação sexual? Não pode e não deve. Por quê? O dom de Deus da sexualidade, o primeiro motivo dele é para alívio do prazer. Porque Deus fez o corpo assim, os hormônios assim, toda essa nossa formação psicossomática, ela busca o prazer, inclusive na sexualidade, como a sua maior expressão. E como que a gente alivia esse prazer? É por meio de uma relação sexual. Mas aí, o que Deus faz? Ele estipula que esse alívio do prazer, ele deve ser feito dentro do casamento, dentro de uma relação obrigatória entre um homem e uma mulher. O oposto disso é homo, é pansexual, é bissexual, e se for fora do padrão de Deus de Gênesis 2:24, fora do heterossexual, e a gente não deve ter medo de se posicionar com relação à Escritura. Estamos falando de uma sexualidade bíblica, não da sexualidade cultural, secular. Se fosse da secular, tudo bem, mas estamos falando da sexualidade bíblica. E a bíblica, por mais que às vezes doa nos ouvidos de alguns que nos ouvem, ela é heterossexual. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher. Então, o casamento bíblico, ele é heterossexual. Então, jovem, se você não está casado, obviamente, você não pode exercer uma sexualidade. E mais, ela é monogâmica. É um homem e uma mulher. Não existe terceiro na relação, não existe quarto na relação. Ela é monogâmica. A cultura diz que pode ter mais. A Bíblia diz não. E fatalmente, pessoas vão perguntar: mas e os homens da Bíblia, os heróis da Bíblia, todos tiveram muitas mulheres? Eu vou dizer, tiveram mesmo, mas nenhum deles teve aprovação de Deus, recomendação de Deus para que fosse assim. Nenhum deles. E a prova, aquele que você pensar, pesquisa sobre ele na Bíblia e você vai ver quantos problemas ele teve por causa disso. O caso mais clássico, Abraão
que até hoje o mundo enfrenta lutas por causa do ato dele, que teve o filho Isaac e Ismael, Jacó e os problemas que ele teve com seus filhos, com as suas muitas mulheres, Davi pagou um preço caro, Salomão nem se diga, e por aí tantos e tantos outros. Deus, ele nos ama, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, ele suporta os nossos erros e com amor ele nos corrige. Agora, colocar essa culpa da cultura em Deus, que Deus criou o casamento com muitas pessoas, não é verdade. E o casamento também é a união mística, eu falei, dois se tornam um. Dois se unem como uma só carne e se tornam em uma única pessoa. O que eu estou querendo dizer? Sexualidade bíblica é pureza. E pureza é assim, jovem. Ou você se casa e exerce a sua sexualidade, ou você fica virgem para sempre. Não existe meio termo nessa parada. Biblicamente falando, não tem. Qualquer ato sexual fora do casamento, fora da monogamia, fora do heterossexual e da união mística, qualquer, a Bíblia chama de porneia. Palavrinha grega que significa todo ato sexual fora da vontade de Deus, fora do padrão de Deus. É a porneia. E a porneia, você vai encontrar espalhado na Bíblia, no Novo Testamento, a gente tem, salvo engano, 8 relações de pecados espalhadas. Em todas elas, o pecado número 1 é a porneia, mas no sentido amplo. Quer ver um exemplo? Se você faz sexo por dinheiro ou por algum interesse, é porneia. Ainda que dentro de um casamento bíblico e correto. Olha o que eu estou querendo dizer. Se dentro do casamento a mulher se entrega ao homem, o homem à mulher, para satisfazer algum interesse, ganhar alguma coisa com isso, não é bíblico. Está fora do padrão de Deus. Porque o sexo é para satisfação dos dois, para o complemento dos dois. Se pessoas não casadas praticam sexo, porneia. E não importa. Ah, mas eu amo, mas eu vou casar, eu estou fazendo test drive, eu quero conhecer primeiro para ver se não vou me arrepender depois. Desculpa cultural do mundo. E o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. E uma pergunta que sempre surge, Anderson, sempre. E a autossatisfação? Pode? Vamos perguntar isso. Bom, se o sexo é um homem, uma mulher para satisfação mútua, a autossatisfação exclui o parceiro da relação. Se exclui o parceiro da relação, é porneia, é pecado. Se inclui o parceiro na relação, tudo bem. A questão não é o ato, mas o que está envolvido nele. Porque as pessoas gostam muito de perguntar sobre esse assunto, né? Para saber como ele funciona. Pastor, e é tão forte, e meu coração fica tão feliz de uma oportunidade como essa, né? Nós estamos aí batendo 72, 75 famílias nos acompanhando, porque a sexualidade é um presente dado por Deus, mas o inimigo ele faz de tudo para confundir a mente das pessoas, porque ele sabe, se ele gerar confusão nessa área, ele consegue levar muitas pessoas ao divórcio. Eu li um livro esses dias atrás, e a Bíblia ela acaba testificando isso, que o sexo é a maior fonte de energia na vida de um homem. Verdade. E quando o homem ele não consegue controlar, né, quando foge aí a ação do Espírito Santo, esse homem faz loucuras por causa de uma noite de prazer. Exatamente. E é interessante que a gente vê isso na vida de muitos homens de Deus. Por exemplo, você pega a vida de Davi. Davi, por causa de uma noite de prazer, ele colocou em xeque todo o seu reinado. Sim. Tem pais hoje abandonando seus filhos por causa de sexo, por causa de uma noite de prazer. Casais se divorciando, se dilacerando, famílias sendo destruídas por causa de homens ou mulheres que não conseguem se encontrar nesta relação, nesta área. Ou seja, buscar em Deus conhecimento para aprender, para ir atrás da verdade, para não viver a porneia, e sim o sexo que é presente de Deus, é realmente gratificante. E você fez um comentário, irmão? Deixa eu completar essa ideia, para poder aproveitar, para depois a gente não perdê-la. Quando você comentou ali de Davi, né, na questão da satisfação do homem, da energia, tal, do poder que vem dessa relação, e eu queria que as pessoas lembrassem de um detalhe que é muito importante, tá?
Na época antiga, tinha um código de guerra, um código de santidade do povo de Israel, e esse código determinava que o homem, quando fosse para a guerra, ele não poderia ter relação sexual nenhuma. Por quê? Por não ter relação sexual, ele acumulava testosterona no organismo. E a testosterona é responsável, esse hormônio, um dos motivos é criar agressividade, coragem. E na guerra, o homem precisa ter muita coragem, muita agressividade. E a Ele gente vê isso precisava estar nitidamente, estressado na guerra, né? precisa estar estressado, exatamente. Então, olha, como você disse, é bem sábio. O homem com acúmulo de testosterona, ele fica estressado, ele fica agressivo, ele fica Mal-humorado. com. É isso, mal-humorado, tudo isso. E é biológico, e é histórico, É. e é bíblico. E é tão interessante, Anderson, que Davi está em combate e, consequentemente, ele é o rei. Ele está abrindo mão da sexualidade em combate, então ele está com a testosterona aqui em cima. Os generais caem na besteira de falar: Davi, fica no palácio, não vem para a guerra. Ele não quer ficar, mas eles obrigam ele a ficar. Ele fica. O homem ocioso, meio da tarde, com testosterona no teto. Ele vê uma mulher tomando banho. Meu irmão, batata, batata. Foi. Os hormônios falam mais que o raciocínio. Aconteceu o que aconteceu. E você pega esse melhor. Quando ele manda chamar Urias, marido dela, de Batseba, Urias também está com testosterona alta. E Davi manda ele para casa. E reparem, ele não vai. Por que ele não vai? Porque ele sabe que se ele for para casa, ele vai aliviar a sua sexualidade, mas ele não pode, porque ele vai estar descumprindo um código de santidade, um código de guerra, de lealdade. Que Davi deveria ser exemplo, não foi, e aí colheu os frutos disso depois, né? Exatamente. E entra muito. Pois não, pastor, pode falar. Não, é interessante, me chama muita atenção que um prazer de 15 minutos, meia hora, um dia, Sim, trouxe uma desgraça, desculpe o termo, foi isso mesmo. para até hoje é comentado. Então, nós precisamos também vigiar muito. Por causa de um descuido, acabamos com uma carreira, sabe, maravilhosa, grande, e por um detalhe, por transgredir uma orientação, por transgredir um mandamento do Senhor Deus. Ele Verdade. tem nos colocado em comunicação para vivermos bem com a esposa, bem com os nossos semelhantes, e é como o irmão diz, também dentro da sexualidade está toda a orientação na palavra do Senhor Deus. Fora disto, é o que o senhor disse? Porneia? É porneia, porneia. É o termo grego para porneia. toda forma de sexualidade fora Entendeu? do padrão de Deus. E olha que interessante, enquanto o senhor falava, me veio à mente Provérbios 27, né? A alma saciada, ela pisa favos de mel, mas a alma sedenta, o amargo se torna doce. Verdade. É muito verdade esse Provérbios. Por quê? Porque todo casal que está saciado nessa área, todo casal que está satisfeito, que se encontraram através da comunicação, que conversando resolveram os seus conflitos, os seus problemas e conseguiram satisfazer um ao outro, eles podem sair para a rua, pastor. Pode ir lá na rua encontrar a Gisele em 20, em 30, em 40. Pode encontrar a mulher que quiser. Ele não vai olhar, ele não vai cobiçar. Sabe por quê? Porque a alma dele tá farta, tá satisfeita. Agora, me faz lembrar de um caso que eu presenciei de um homem que acabou adulterando, tendo um caso extraconjugal, e quando fomos conhecer a tal da amante, a mulher dele dava assim de 10 a 0 em inteligência, em beleza. Por quê? Depois eu fui descobrir conversando com ele. Estava se cumprindo esse versículo. Era uma alma sedenta, encontrou lá fora fel, mas que para ele teve sabor de mel. É verdade. Tem até a teologia mineira que diz assim, né? Que o leão saciado ele não procura caça. Exatamente. Teologia mineira, né? Funciona, né? E nesse caso foi triste, porque a família se dilacerou inteirinha, trouxe consequências seríssimas para a vida particular, profissional de todos eles. Então a gente viu o quanto muitas das vezes o diabo se aproveita nessa área para tentar destruir a vida deles. E aqui eu quero encaixar uma pergunta para o senhor, que está muito ligado a isso. Quais são
Pastor, as maiores causas que têm levado os casais a se esfriar na intimidade conjugal, na visão do senhor? Aham. Hoje está muito ligado a essa questão da saciedade. A saciedade não só no ato em si, porque o ato em si da sexualidade vai gerar esse efeito, mas existem outros fatores que eles estão ali acoplados à saciedade. Por exemplo, que é a maior causa de adoecimento mental, que tem provocado, inclusive, mortes aí por conta de suicídio, é o que? A falta de escuta. É o termo técnico que se usa. Quando você não tem com quem você conversar. Você não tem com quem você possa abrir seu coração, inclusive compartilhar dificuldades na área da sexualidade. E quem é a pessoa perfeita para isso? É o cônjuge. É aquele que Deus deu, não para andar na frente ou atrás, mas para andar do lado. Por isso, aquele princípio, né, da costela, de ser companheiro, de ser aquele que come o pão junto, que é o que a palavra significa, aquele que é ajudador. Isso serve para o homem e serve para a mulher. Hoje, a falta de escuta gera muito disso. E quando você não tem uma escuta, você não tem a questão da satisfação sexual e, acima de tudo, gera-se um desleixo. Cada um para de pensar no interesse do outro e passa a pensar no seu interesse pessoal, já que sexualidade é um dom e se a pessoa tem, ela vai procurar satisfazer. Porque tem gente que não tem o dom, ótimo. Tem gente que tem o dom, ótimo também. Qual é o problema? Quando une duas pessoas, uma que tem e uma que não tem. Tem um pastor muito conhecido no Brasil que ele costuma dizer a seguinte frase: tem gente que era melhor nunca ter casado, porque de fato ele não tem o dom da sexualidade. E tem gente que tem o dom da sexualidade e não casa, fica protelando o casamento. E aí, uma grande verdade: casamento tardio, sexo precoce naquele que tem uma sexualidade desenvolvida. Eu citei um texto bíblico lá, que é o padrão de Deus. No Novo Testamento, um outro texto que vale a pena você anotar, porque muitas das perguntas que são feitas sobre sexualidade estão respondidas lá, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nessa carta, você vai responder grande parte das suas dúvidas. E detalhe, você vai ler e ouvir o que você precisa, não o que você quer. Porque o que está escrito lá choca. E choca por quê, Anderson e pastor Isaac? Quando Paulo escreveu, ele estava respondendo a uma carta que ele recebeu dos coríntios. Eles mandaram uma carta para ele, porque Corinto era a cidade da sexualidade. Lá tinha muito homossexualismo masculino, homossexualismo feminino e muito sexo hétero, mas orgiástico. Ali era uma loucura, inclusive no templo, inclusive um sexo que eles faziam ali cultual. Então, Paulo, ele vai responder as perguntas. E olha o que eles perguntaram para ele, se você depois olhar com carinho na carta. É melhor casar ou é melhor ficar solteiro? Bom, celibato é um dom? Posso casar sob pressão? Se eu for casado ou casada e meu marido ou minha esposa não se converteu ao cristianismo, posso abandoná-lo? Posso me divorciar dele porque eu estarei em julgo desigual? Bom, se eu me divorciar dele, eu posso me casar de novo? Outra pergunta que eles fizeram, olha que interessante, Anderson. Se eu vivo com a minha esposa num relacionamento e ela comigo, eu posso cessar a sexualidade por um tempo? Eu posso parar com o sexo por um tempo? Aí Paulo fala assim: bom, quem pergunta quer resposta. Então, senta que lá vem história. Algo mais ou menos assim. E tudo que você queria saber sobre sexo e teve medo de perguntar, os coríntios perguntaram. E a resposta veio. Olha só, eles não perguntaram isso? Paulo falou assim: gente, sexo fora do casamento, proibido. Sexo dentro do casamento, obrigatório. Vê se você entende o que eu estou dizendo. Fora do casamento é proibido, mas dentro é obrigatório. É mais ou menos assim, né? Ah, Fazer sexo antes do casamento é pecado. Deixar de fazer depois é pecado também. exatamente. Por quê? Porque você não está cumprindo o mandamento e o voto com o parceiro, e pior, você está criando no parceiro vulnerabilidade. Isso é um problema. Então, enquanto Sim. solteiro, Paulo diz: o seu corpo é seu, tudo bem. Enquanto solteiro, Deus é o dono do seu corpo, mas não tem outra pessoa que manda no seu corpo. Mas depois que você casou, bichão, é dívida.
E o Paulo vai usar, inclusive, a palavra lá, mesma que tem na oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6. Perdoai as nossas dívidas. É a mesma palavra que ele usa lá. Que ele diz: casou é dívida. O homem tem dívida com a mulher tem dívida com o homem. Obrigatório. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? Mútuo consentimento. Os dois conversam, está falando muito de conversar, né? Um escuta o outro, conversa e fala: ó, vamos parar por um tempo curto para se dedicar às práticas de oração e tudo mais, e logo retoma-se a dívida. Por quê? Porque a distância, o tempo, gera vulnerabilidade, porque ataca em nós o famoso domínio próprio. Então, o que Paulo diz no versículo 3? O marido conceda à esposa o que é devido. É dívida. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Por que no 4? Porque a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e semelhantemente vale para o outro. É o vice-versa. O que diz Cantares? Você bem falou desse livro, né? Que é um livro que, inclusive, é proibido para um judeu ler antes dos 30 anos de idade. Porque em linguagem judaica é um manual de sexo, literalmente. É que no português se troca as palavras para não chocar tanto. Cantares 8:7, o que diz? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E vale a pena você também que está nos assistindo, observa depois Provérbios, capítulo 6 de Provérbios, que fala da mulher adúltera, que vale para o homem também, que fala que ela fica espreitando, ela arruma a cama, ela se perfuma toda, e ela fica espreitando, procurando alguém que seja mais bobo, vamos dizer assim, alguém que seja mais vulnerável, e alguém que está à caça de uma atitude sexual. E ela vai, ela chama, ela ganha ele com seus elogios, com os lábios de mel, com o canto da sereia, e ainda diz: olha, meu marido viajou e levou um monte de dinheiro, vai demorar para voltar, vamos e vamos nos regalar de amor na minha cama. Mas o final de Provérbios é terrível, especialmente capítulo 7, do versículo 5 ao versículo 27, conta essa história. Diz assim: mal sabe que a pessoa está indo como boi para o matadouro, que o final daquele caminho são caminhos de morte. E eu gosto muito também, Anderson, vou até pegar aqui para os irmãos, Provérbios 30, versículo 20, quando fala disso. É um texto assim tão claro e tão direto que vale a pena a gente sempre refletir sobre ele. Fala assim, ó, 30, versículo 20. O procedimento da mulher adúltera, ou do homem adúltero, ou do homem mulher porneia, fora do padrão de Deus, é assim: ele come, limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Normal. É a sexualidade cultural, mundana. Pode tudo. Você é seu próprio padrão. Então ela limpa a boca e diz: o que de errado eu fiz? Já a sexualidade bíblica, pequei. Como Davi vai dizer no Salmo 51. Pequei, contra ti pequei. E no Salmo 32. Enquanto me calei os meus pecados, os meus ossos doíam dentro de mim, até que eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Padrão de Deus, fala em Hebreus 13:4. Digno de honra seja o leito sem mácula. O padrão de Deus é esse para a nossa vida. Vivemos uma sexualidade que agrada, sem mácula, que dá paz, que dá prazer, que dá tranquilidade, que não gera peso, que você termina e você dorme aliviado em suas necessidades, feliz pela tranquilidade e a paz dos justos. É aquela paz que a sua cabeça e o travesseiro se encontram e ninguém tira de você. Essa é a que Deus dá. Porque o que Jesus falou: a minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo a dá. E a sexualidade tem a ver com paz. Pastor Pedrosa. Pois não, pastor. Eu estava num seminário para casais. Sim. E saiu uma conversa, na realidade uma pergunta. Uhum. Alguém disse assim: eu e minha esposa, no dia da Santa Ceia, eu posso fazer sexo casal, normal, mas no dia da Santa Ceia, aí o palestrante disse assim: não, mas um não bem forte, né? Aí ele ficou um pouco desconsolado, mas disse assim: não, por quê? O senhor pode explicar? Ele falou: porque vai chegar atrasado na ceia. É um bom motivo. Não, mas, então, deixa para fazer depois, né?
Ele desconversou só, né? É justamente, É. é justamente por causa daquela ideia que nós falamos no início de que achar que o sexo é profano, achar que o sexo é sujo, achar que o sexo é errado, achar que o sexo só tem que ser feito no escuro, com luz apagada, escondido de Deus. A gente costuma dizer, eu costumo falar aos casais que, gente, Deus não tem problema nenhum em ver vocês pelado, desfrutando do presente que Ele deu para vocês. Muito pelo contrário, Ele está lá vendo, aprovando, abençoando. Algumas pessoas pensam que nessa hora Deus vai sair do quarto e falar assim, não, agora eu vou mandar o anjinho sem vergonha para vigiar vocês, mas não quero ver esse negócio, não. Não tem nada disso. Sabe o que é pior? Tem gente, ó, e é verdade isso, o pessoal vai achar que eu estou fazendo piada aqui, não é verdade, isso é fato. Tem muita gente que não fica nu com o outro, inclusive na intimidade, com medo de Jesus voltar, porque se ele voltar, se pegar a pessoa nua, não vai. Exatamente. E eu não quero nem pensar como uma pessoa dessa toma banho, né? Porque deve tomar banho com roupa, deve ficar com roupa. Aí é bom, né? É bom nós, como pastor, dormir com terno e gravata, então, né? Verdade. Vou começar a pensar nisso, viu, pastor? Pensar nisso. Pastor Pedrosa, uma outra dificuldade que a gente vê muitos casais enfrentando nessa área é não conseguir ter sensibilidade nas diferenças um do outro. Verdade. E lendo, estudando e caminhando nesse ministério, né, para família e casais, eu percebi e descobri, acredito que o senhor já também, principalmente na nossa vida conjugal, que homem e mulher é completamente diferente quando se trata de sexo. Graças a Deus, O homem ele quer sexo por um motivo, a mulher quer por outro motivo que não tem nada a ver com o motivo do homem. Ele vê o prazer de uma forma, a mulher vê diferente. Sim. Eu queria que o senhor pudesse aqui descrever quais as principais diferenças dos casais, principalmente, né, homem e mulher nessa área sexual. A regra, vamos pegar assim, uma regra básica elimina praticamente todas as possibilidades de uma resposta nossa. Porque como o sexo abençoado por Deus, ele é para satisfação mútua, o que ele está dizendo lá no início, como eu falei, o homem, ele deve se preocupar, porque o corpo dele é da mulher, o da mulher é dele. Então, ele tem que se preocupar em quê? Em satisfazer o parceiro. E vice-versa, a mulher em satisfazê-lo. Mais ou menos aquela regra, a gente não casa para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Porque isso acontecendo, automaticamente a gente recebe felicidade em troca, que é a coisa natural de se acontecer. Então, por exemplo, como homens, eu tenho que entender que eu sou diferente de uma mulher. Eu sou diferente no tempo de excitação, eu sou diferente no tempo de terminar com essa excitação e chegar ao orgasmo, eu sou diferente na maneira de pensar, eu sou mais direto, a mulher já é o oposto disso. A mulher precisa de um trato diferenciado, de uma paciência, de palavras que sejam adequadas, para que tenha esse momento e possa terminar dizendo: eu me satisfiz como satisfiz o meu parceiro. E da mulher, a mesma coisa, ela tem que ter essa concepção, porque senão a sexualidade vira algo mecânico, vira algo, olha, eu vou dar prazer para ele, assim ele já alivia logo, e ele me deixa quieto, ele para de me incomodar. Se é isso, é pecaminoso. Está dentro do princípio de porneia, porque tem que ser uma satisfação de ambos. Às vezes, Anderson, a pessoa precisa de uma ajuda externa, não na sexualidade, claro, mas uma ajuda externa psicológica, de aconselhamento, claro, com alguém maduro, com alguém com uma boa espiritualidade e com alguém que não vai te aconselhar sozinho, porque sexo oposto não se aconselha sozinho, porque gera facilidades, vulnerabilidades, gera queda. E a tendência de quem está com dificuldade na sexualidade é espelhar no conselheiro, no psicólogo, no terapeuta, o parceiro ideal, aquele que entende. E por que se faz isso? Porque a pessoa olha para o outro e se vê completa no outro. É um dos motivos que, por exemplo, a relação homoafetiva, ela aumenta muito, principalmente entre mulheres, entre meninas. Muitas mulheres estão abandonando a família e filhos para viver um relacionamento com outra mulher e muitas adolescentes e jovens têm seguido esse caminho. Por quê? Porque a cultura humana diz que ninguém melhor do que alguém do próprio sexo para entender o outro. Entender aquilo que lhe é agradável, aquilo que lhe gera prazer, ter aquela sensibilidade.
Então, o que a gente deve lembrar é que nós somos diferentes e devemos preservar essas diferenças e cuidar das diferenças. Paulo vai aconselhar isso em Efésios, Pedro vai aconselhar isso na sua primeira carta, para que a mulher saiba como tratar o homem e o homem saiba como tratar a mulher, como parte frágil do relacionamento. Frágil não no sentido de fraqueza, mas de diferença funcional entre os dois. Eu sei que fica muito teórico falar isso, mas ao exercer uma sexualidade, a ideia é que eu pare de pensar em mim e pense em satisfazer o outro. Porque à medida que eu satisfaço o outro, eu me satisfaço só de fazer isso. E, lógico, eu tenho a contrapartida do parceiro. Esse é o Isso que o ideal. senhor falou, pastor, vai de encontro direto com um problema que vem aumentando muito na sociedade, principalmente entre os homens, que é o problema da ejaculação precoce. Exato. Uhum. Estudando, né, o assunto, eu descobri que 80% dos casos de ejaculação precoce está ligado diretamente ao problema de ansiedade. É emocional. É emocional. Emocional, ou seja, o homem, ele está tão ansioso em ter prazer, ele quer tanto prazer, ele está tanto olhando para dentro de si, na busca por esse prazer, que quando ele recebe, logo ele se satisfaz. Exato, exato. E Né? deixa o parceiro não satisfeito. Quando aí da mesma maneira, quando ele vai para uma relação, não pensando no seu prazer, mas no prazer da sua esposa, o que que acontece com a ansiedade? Ela vai lá para baixo, porque ele Exatamente. não está pensando nele, ele está pensando nela, e as pesquisas dizem que eles desfrutam da melhor relação sexual que existe. Sabe por quê, pastor? Porque ela é bíblica. É É a bíblico. questão da gente matar o eu e pensar no outro, no nosso cônjuge, né? Verdade. É lindo o parâmetro. Sabe uma coisa interessante? Até aproveitando, né, você falou da ansiedade, né? Ansiedade na Bíblia, sempre que essa palavra aparece no Novo Testamento, Paulo vai dizer, o próprio Cristo vai falar, então, para não andarmos ansiosos. A palavra ansiedade no grego, ela tem um significado muito interessante, que é tirar o ar da pessoa, tipo, com as próprias mãos no pescoço. Ansiedade é esse desespero. Então, se eu tiro isso de mim, ó, eu deixo esse alívio, como que eu faço isso? Tirando a visão de mim, deixando de ser eucentrista, de olhar para o meu umbigo e olhar para o próximo. Quando eu faço Sim. isso, automaticamente eu gero um alívio em mim. E ao gerar esse alívio, eu já curo grande parte dessa questão aí emocional que afeta o exercício de uma sexualidade, tanto de um quanto de outro. E claro, se houver uma disfunção que é patológica, para isso Deus já abençoou, a ciência desenvolveu bastante, e tudo isso bem conversado, bem trabalhado num casamento e até com profissionais, é algo que se resolve com extrema tranquilidade, como a gente sabe hoje. Hoje, não temos desculpa para não exercer uma sexualidade bíblica. E você me perguntou uma coisa ali atrás, você falava assim, como que a gente, então, evita, ou foge, ou vence os males da sexualidade? Olha, Paulo, ele dá um conselho muito prático, muito prático. Mas antes de falar do conselho de Paulo, eu vou trazer para você um outro texto, que eu gosto de citar, para você anotar e ler depois. É um texto que mais parece um filme, parece enredo de série da Netflix. Está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 13. É uma É história. Bibliaflix. Série de Netflix. Você vai ler aquilo, ou da Amazon, né? Se o pessoal preferir. Quando você lê aquilo, você vai falar assim: gente, tem na Bíblia isso? O povo de Deus naquela época fazia isso? Gente, a Bíblia nunca esconde os defeitos das pessoas. Não, porque a Bíblia é Deus falando a homens, homens na mais pura acepção da palavra, homens com sangue, homens de carne, homens com hormônios, com desejos, com fraquezas, mas que tem um Deus forte, verdadeiro, para ajudá-los nesse processo. Então, a Bíblia, ela é um livro franco, verdadeiro. E lá em 2 Samuel, capítulo 13, vai narrar uma história, que é uma história fruto do pecado de Davi com Batseba, que a gente comentou agora há pouco. Davi teve muitas mulheres e muitos filhos. Estima-se que ele teve quase por volta de 30 filhos. Bastante. Mais que um mineiro tradicional, que um baiano tradicional tem. Davi tinha bastante filho. E um dos filhos de Davi era Absalão. E Absalão, ele tinha uma irmã chamada Tamar. E Tamar era bonita, mas aquela bonita de mandar buscar.
pensa numa mulher bonita. Quando o hebraico fala que uma mulher é muito bonita, é porque a mulher é um Boeing 747-300 ou um Antonov russo. É muito bonita mesmo. E Absalão tinha uma irmã muito bonita, demais. Ele era filho de Davi. Só que Davi tinha outras mulheres, e uma outra mulher de Davi lhe deu um filho chamado Aminon. Então, Aminon era irmão de Absalão e irmão de Tamar. Só que o rapaz se apaixonou por Tamar. Ficou doido. Ele viu em Tamar o sonho da vida dele, tão linda que ela era. E como todo bom homem, adolescente, à procura do primeiro amor, o texto bíblico diz no versículo 2 que ele ficou doente de tanta paixão. Homem adolescente fica assim, né? Quando ele começa a se apaixonar, ele acha que achou a mulher da vida dele, fica doente, fica de canto, faz carinha, põe caretinha na rede social, tudo para Fica chamar. bobo, faz apelido bobo. Fica bobo, literalmente. Todo homem assim nasce, cresce, fica bobo em casa, né? Então eles ficam desse jeito. Ficou doente. Por que ele adoeceu? Porque ele pensava que era impossível possuir a irmã dele sexualmente. E claro que era impossível, óbvio. Mas no versículo 3, aparece na vida dele um amigo muito esperto que era primo dele, um tal de Jonadab. E esse Jonadab chega nele e fala: Meu, você é filho do rei e você está triste, cada dia mais triste? O que está acontecendo? E ele diz: porque me apaixonei pela minha irmã e não posso ter a minha irmã. E nessas horas, e gente que está nos ouvindo aqui, em matéria de sexualidade, sempre tem um amigo, um parente, sempre tem, perdoem a palavra, um ser humano desgraçado do nosso lado para dar um mau conselho. Sempre tem, sempre vai aparecer. E Jonadab disse para ele assim: finja que você está doente, peça para o seu pai te visitar, e quando ele visitar, pede para ele mandar a sua irmã cozinhar bolos para você sarar, que você vai curar com bolo. Nunca vi nenhum ser humano sarar de uma doença comendo bolo. Eu gosto de bolo, mas não sou doente por causa de bolo. Nem O bolo senhor me nunca cura. comeu bolo de dipirona? Não, ainda não fizeram para mim, Não. não. Se fizer, eu até toparia, porque eu gosto de bolo. Nem bolo de gardenal também, nunca me deram, de Rivotril. Até agora não. Mas ela estava lá, ele fingiu doente, Davi mandou ela ir até lá ao palácio e falou: vai à casa do seu irmão e prepara alguma coisa. A menina, obediente, ela foi. E a partir do versículo 8, ela vai para o quarto dele e olha só, ela não faz o bolo na cozinha, que é o lugar de fazer bolo. Ele manda fazer o bolo no quarto. Meu irmão, até o mais bobo do mundo sabe que tem má intenção nessa jogada. Sabe que algo está errado. Porque enquanto ela faz o bolo e fazer um bolo, eu não sei fazer bolo, mas eu sei quem sabe, e demora para fazer. Não é coisa rápida. Enquanto ela está fazendo o bolo, demorando ali para fazer, ele está ali só observando ela e alimentando a lascívia dele. Ela faz os bolos e depois ela fala: tá aqui o bolo, irmão, pode comer. Ele fala: não, não, traz aqui para mim. E mandou todo mundo sair da sala. Ó, um pouquinho de esperteza, sai todo mundo da sala, ela tinha que ser a primeira. Ela tinha que jogar o bolo em cima dele, ou jogar o bolo no chão e sair fora. Porque algo está errado. Ela vai. E ele fala: serve o bolo para mim. Quando ela serve, ele agarra. Ele agarra e ela fala: irmão, não faz isso comigo. Irmão, se você fizer isso é um pecado, como que eu vou ficar depois disso? Mas ele não adianta. Ele estupra a menina, violenta a irmã, rasga as roupas dela e, porque ele era mais forte, ele acabou forçando a irmã. Olha, gente, que coisa terrível. E aí foi tudo que a gente já falou no versículo 15. Depois dele ter a satisfação do interesse, do desejo sexual dele, como é ilícito, como é forçado, é doloroso, o versículo 15 diz que ele teve nojo dela. O sexo fora da vontade de Deus, quando termina, gera nojo, preocupação, gera medo, e ele passou a odiar a irmã. E mandou ela para sai daqui do quarto. Ela fala: não, irmão, não faz isso comigo. E ele fala: não, some daqui, chama um funcionário e manda: tira essa mulher da minha frente, fecha a porta. Então a menina é jogada para fora como se fosse um cachorro sarnento. E ali ela sai correndo pela rua com a roupa rasgada e colocando cinza sobre o cabelo como se ficasse viúva. Meninas, vocês que estão me ouvindo, não tenham dúvida do que eu vou falar. Qualquer homem que oferecer sexo para você, fora do seu marido, fora do seu casamento, ele quer se aproveitar de você. Falo isso com extrema tranquilidade. E qualquer coisa que ele prometa para você,
ele está prometendo, na verdade, uma prostituição, está prometendo vantagem pelo sexo, isso é porneia. Sexo não se faz por vantagem, senão pela satisfação do prazer mútuo. Então é importante que você tenha essa noção. O Aminon, ele fez isso com Tamar, ele fez isso de uma forma tão grotesca. O resto da história, o Absalão fica louco com isso, vai organizar uma festa, vai chamar os irmãos, vai matar esse irmão por conta do que ele fez. Ele vai morrer por conta desse ato dele. Mas dessa história, que é digna de filme, até de suspense ou de terror, a gente tira, Anderson, ótimas lições para jovens, principalmente, quanto à sexualidade, a bíblica e a secular. Primeiro, como que a gente não comete ou não cai numa sexualidade que desagrada a Deus? Então, eu diria o primeiro ponto: nunca se entregue ao desejo. Desejar é humano. Desejar mostra que somos normais, que temos uma saúde normal, somos organicamente normal. Deus nos criou normais e para a satisfação do prazer. Então, desejar não é o problema se somos normais. O problema é se entregar ao desejo. Em que sentido? Se o meu desejo é para alguém fora do meu cônjuge, como que eu tenho que fazer o que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Eu não posso pecar, porque eu estou adulterando em pensamento. Então, o desejo mal conduzido, ele é pecaminoso. Então, não se entregue ao desejo. 2, não dê ouvidos a maus conselhos. O que é um mau conselho? É todo conselho fora da verdade de Deus. Isso é um mau conselho. Ainda que venha de um homem de Deus atrás de um púlpito, ainda que venha de um líder, de um conselheiro, de um pai, de um amigo. Todo conselho fora da palavra de Deus é um mau conselho. Por exemplo, larga, abandona, sai com outro, experimenta, testa, vê como que é. Pode ser que você não gosta. Sabe, os filtros morais se abrindo. Não ouça, não dê ouvidos a maus conselhos. E 3, vale para Tamar e vale para vocês, meninas principalmente. Não seja imprudente. Ser imprudente é não brinque com o perigo, não brinque. Não crie girafa no porão de casa, porque um dia a girafa cresce e o pescoço aparece. Não brinque com o sexo, com a sexualidade, não seja imprudente. O que é imprudência? Não namore dentro do carro. Ah, mas eu sou muito crente. Aí é que você cai mesmo. Quanto mais crente você for, mais chance de cair você tem. Então, não brinque, porque você é crente, seus hormônios não. Você é crente, seus desejos não. E quando estiver junto e nosso corpo foi feito para satisfação do prazer sexual, a hora que acertar o botãozinho de liga e desliga do prazer, aí você não pensa mais com racionalidade e com a espiritualidade. Você pensa só em satisfazer a carnalidade. Foi o que Aminon fez. Aminon agiu desse jeito. Então, não seja imprudente. Não namore no carro. Não namore na casa, no quarto, na sala, no sofá, sozinho, até altas horas, enquanto a família dorme. Não tenha dúvida. Você vai cair, não tenha dúvida. Por quê? Porque o nosso corpo clama pela sexualidade, se somos pessoas normais com esse dom dado por Deus. Então, não seja imprudente. Não brinque com o perigo, porque o pastor Isaac bem disse, 15 minutos, meia hora, um dia, vai gerar uma dor de cabeça para sempre. Por quê? Porque vale a pena levar a sério. É o quarto conselho. Leve a sério essa batalha. Sexualidade, gente, é uma luta interior. Manter-se fiel ao padrão bíblico não é uma coisa simplesinha que você fala que faz e a coisa acontece como passe de mágica. É uma luta. A vida cristã, em todos os sentidos, ela é uma luta. Por isso tem que usar a armadura da fé. Não é um parque de diversão que você põe um bonezinho e sai passeando. Então, o quarto conselho, leve a sério. Sabe por quê? Aquilo que você fala vai durar só um pouquinho, esse pouquinho é a vida inteira. Ah, vai durar só um momentinho, é rapidinho, mas é um rapidinho que você vai levar até o túmulo. Porque aquilo que se faz na área da sexualidade gera reflexos. E por mais que tenha arrependimento, conversão e perdão, as consequências, elas ficam. E elas acabam atingindo terceiras pessoas, inocentes, pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, qual é o conselho de Paulo? O Anderson perguntou o que eu diria, né,
para o jovem, para evitar, para fugir, eu diria assim, o conselho de Paulo, lá em 1 Coríntios 6, 18. Nesse texto, Paulo está falando do corpo, que nós somos templo do Espírito Santo, comprados por Jesus por bom preço. Então ele diz assim: você quer evitar cair na sua sexualidade? Então ele fala assim: fuja da porneia, que traduzido fica imoralidade sexual. Fuja da aparência do mal. Da aparência do mal. Pastor, pecado sexual só se Fuja da vence fugindo. Da aparência do mal. Só de aparência já está errado, né? Que dirá quando é mesmo mal em si. Ué. E qual é a dica que Paulo dá, então? Sexualidade, se é desregrada, foge. Gente, é um pecado que não se ganha enfrentando. Se você enfrentar, você já perdeu. Fuja. Não tem como. Fuja. É o exemplo de José, né? José está naquela situação. Exato, Anderson. Ele não tentou convencer a mulher de Potifar que seria errado, não. Foge, deixa a capa para fora, deixa para trás. Pastor, que palestra que o senhor deu para nós aqui hoje. Eu queria pedir aqui para o pessoal que está nos assistindo, você pode dar um glória a Deus por esses minutos dessa reflexão? Já valeu assim a pena. Que bênção, pastor, que bênção. Anderson, oi, pastor. Fuja não do mal. Desculpe eu voltar ao assunto. Fuja da aparência do mal. É muito profundo de você. Se você vai ter uma aparência, eu vou atender alguém no gabinete pastoral que é do sexo feminino, sozinho e com porta fechada, eu já estou levando a aparência. Por quê? Porque a aparência pode levar à conclusão. A queda. Perfeito. A queda. Perfeito. Pastor, nessa reflexão que eu fiz, eu gosto muito de falar isso para as meninas, principalmente, porque meninos também correm muito esse risco na área de homossexualidade e tal, e vale a pena ficar atento a esses riscos todos. Mas as meninas, acima de tudo, meninas, reflitam sobre isso. Olha, você é templo do Espírito Santo, comprado pelo sangue de Jesus, que pagou o preço mais alto do mundo pela tua vida. Então, você não é um pedaço de carne. Você não é um objeto de satisfação sexual de homens. Você não pode vender barato a sua pureza, a sua sexualidade. Pureza sexual não se vende, não se negocia. Se doa no leito sem mácula com o seu cônjuge que Deus te concedeu. Então, preserve a sua sexualidade. E eu vou além. Tem um texto na Bíblia, lá em Cantares, em que fala assim, que o amor é forte como a morte, e as muitas águas não poderão apagar. Aquele texto, quando Salomão escreveu, ele está querendo dizer assim, não desperte a sexualidade cedo demais. Por quê? Sexualidade é uma coisa que depois que desperta, é uma luta para manter controle. Porque o corpo entendeu que é o momento de exercer a sexualidade. A hora que ele aciona, ele tem um start, ele não consegue mais rebobinar, ele não consegue mais voltar ao estágio inicial de pureza. Então, não desperte o amor antes da hora, o sexo antes da hora. Porque o amor, o sexo, o desejo, ele é forte como a morte. As muitas águas não poderão apagá-lo. Então, espere um momento para você fazer isso em Deus e com o parceiro que Deus colocar para você, porque você e eu, nós não somos um pedaço de carne. E o que Paulo recomenda ao final de tudo isso, lá em Efésios capítulo 6? Vista a armadura de Deus. Sexualidade se vence fugindo e vestindo a armadura, porque todos nós seremos tentados nessa área a nossa vida inteira. Qualquer coisa que você entrar na internet, vai ter alguma coisa erótica aparecendo ali, pop-up o tempo todo. Tudo que você acessa hoje tem algum apelo sensual. Tudo, até uma reportagem que você vai assistir tem um apelo sexual, nos sites, em todo lugar tem um apelo da sexualidade. Na música, não é? E a música o senhor usou uma expressão, inclusive existe uma frase científica que colabora muito com o que o senhor disse, que uma mente que se abre para uma nova ideia, para uma nova experiência, ela jamais volta para o seu estado natural. Que é exatamente o que o senhor acabou de falar. Pastor, para nós encerrarmos, infelizmente nós já estamos com quase 1h20, e eu falo infelizmente porque por mim
eu ficava muito mais tempo aqui, mas eu sei que amanhã o senhor precisa levantar cedo. Para nós encerrarmos, eu queria que o senhor deixasse aqui agora um conselho para aquele momento que chega na vida dos pais, que eles não querem que chegue, mas precisam enfrentar. Que é o quê? A hora em que eles precisam de falar de sexo para os filhos. Tá? E a gente fala isso porque antigamente não se tinha essa prática e muitos adolescentes, muitos jovens foram buscar conselhos em lugar errado. Eu não quero que a escola, através da ideologia de gênero, venha falar de sexo para os meus filhos. Eu não quero que o amiguinho lá da rua fale de sexo para eles. Não. Eu quero que meus filhos saibam da minha boca o que é certo. Se a mentira chegar no coração deles, a verdade já preencheu todo o espaço. Então a mentira vai bater e vai cair fora, não vai encontrar espaço no coração deles. A pergunta que eu faço para o senhor é: como e quando é que os pais devem falar de sexo para os filhos, pastor? Perfeito. Então vamos começar com o quando. O quando. A sexualidade ela só pode ser despertada no momento certo de maturidade do organismo da pessoa. Qualquer psicólogo vai recomendar para você que você estique o máximo a infantilidade dos seus filhos. Por exemplo, dê brinquedos para eles, façam eles se vestirem como crianças, não deixem eles, por exemplo, pintando as unhas, arrumando o cabelo, tendo vestidinho apertadinho, danças sensuais. Não faça isso, porque tudo que o corpo quer é exercer a sexualidade. Quando você tem atitudes que estimulam a isso, o corpo amadurece mais rápido. Prova disso, num passado não muito longo, meninas se tornavam mulheres com 12, com 13, às vezes com 14 anos. Hoje, com 8, com 9, as meninas já estão menstruando e entrando na puberdade. Por quê? Porque há uma erotização em todos os sentidos, em todos os ambientes. Então, para nós que somos pais, a minha recomendação, fale disso quando o organismo do filho começar a despertar uma maturidade na área sexual, entrando na puberdade, porque aí ele vai ter um conflito de hormônios, um conflito de transformação no corpo dele, que ele vai ficar meio pirado com isso. É o momento de ensinar o porquê da transformação, o porquê está acontecendo aquilo, que ele está se preparando para no futuro próximo exercer a sexualidade com alguém dado por Deus. Agora, o como dizer isso, eu não vou dizer da minha palavra, eu vou usar a palavra de Deus para falar com você sobre isso. Deuteronômio, que é uma repetição dos 4 livros da lei anterior, bem mais prático que os anteriores, ele fala no capítulo 6, o conselho que o povo de Israel da antiguidade segue à risca, esse conselho, para falar de amor. Sexualidade, ele está dentro do pacote de amor. Então, lá ele vai dizer no versículo 5, que todos nós devemos amar ao Senhor teu Deus de todo o nosso coração, de toda a alma e de toda força. E amar a Deus, Jesus explicou no Novo Testamento. Eu amo a Deus quando eu amo ao próximo como a mim mesmo. Então, pais, ensinem os seus filhos, sabe como? A amarem pessoas e não corpos. Amarem almas e não sexo. Ensine-os a olhar para as pessoas não como objeto de satisfação de interesse. Não repitam frases desgraçadas como aquela: amarrem suas cordeirinhas que meu bode está solto. Dentro de igreja a gente ouve coisas desse gênero. A gente ouve pais cristãos falando: meu filho namora com a fulana, ela namora. Não se estimula a criança a namorar no reino de Deus em qualquer outro lugar. A erotização, ela deve ser lenta, então a gente deve ensinar desde cedo a amarmos pessoas, indivíduos. Quando a gente coloca, depois da palavra indivíduo, uma cor de pele, uma idade, uma opção, a gente está sendo preconceituoso. Ame pessoas, pessoas importam. Jesus morreu por pessoas e vai voltar por pessoas. Então, meu conselho, ensine-os a amar a Deus, amando as pessoas. E sabe como fazer isso? Ele diz: essas palavras, primeiro, coloque no teu coração. Primeiro, tenha. Acredite nisso, primeiro. Porque primeiro é o exemplo. Você nunca ensina, você nunca dá o que você não tem. Então, coloque no seu coração e as ensinarás. Esse ensinar é:
dê àquela pessoa o que ela não tem. Ensine os teus filhos e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, ainda amarrará como um sinal na mão, na testa, e escreverá nos batentes das portas, ou seja, em tudo quanto é lugar. Fale disso, ensine isso, ensine a amar as pessoas, e sexualidade nunca vai ser problema, porque ela vai entrar no pacote do que é amor, e a gente vai crescer desejando, sim, exercer uma sexualidade por amor a Deus e ao próximo que Deus colocar na nossa vida. Essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês, como uma gratidão também por esse tempo tão especial que passamos juntos. Muito bom. Amém, pastor. Que alegria, viu? Para todos os irmãos que estão nos assistindo aqui no Facebook, vocês podem agora dedicar um pouco do coraçãozinho aqui para a gente agradecer ao pastor Pedrosa, né? Vamos abraçá-lo, já que nós estamos virtualmente, nós vamos te abraçar em forma de coraçãozinho no Facebook agora, pastor. Que coisa boa. Que alegria. Foi fantástica a live, e todos aqueles que nos acompanharam e assistiram, eles viram que nós não estamos aqui para impor regra na vida íntima de ninguém. Não é esse o nosso papel, não foi esse o nosso propósito. O nosso propósito foi passar conselhos bíblicos pautados na palavra de Deus, que tem sido bênção nas nossas vidas e que com certeza será bênção na vida de cada um de vocês. Uma vez eu ouvi uma expressão, pastor, e eu vou finalizar antes de passar para o pastor Isaac fazer as considerações finais. Eu vi essa expressão, que não existe regra para uma relação sexual, porque muitas pessoas ficam preocupadas. Nossa, será que eu tenho que fazer 3 vezes por semana? Será que eu tenho que fazer todo dia? Ou será se é só no dia do pagamento, uma vez por mês, quando chega o olerite, e aí a gente comemora porque fica feliz? E muitas pessoas ficam nessa paranoia de saber quantas vezes. Gente, acalma o seu coração e veja qual é a sinfonia que Deus está tocando para a tua vida e para o teu relacionamento. Uhum. Às vezes tem casais que têm necessidade de fazer todos os dias, glória a Deus, na vida deles. Agora, às vezes o casal, 2 vezes por semana, 3, uma vez por semana, está satisfeito, ambos estão bem. O que vocês precisam é conversar diariamente sobre o assunto, para que vocês possam se encontrar e para que vocês venham permitir que Deus nunca deixe de tocar. Não importa se essa música vai ser um rock and roll ou se vai ser uma valsinha bem lenta. O importante é que você nunca deixe a sinfonia de Deus tocar através da sexualidade na sua vida conjugal. Esse é o meu conselho que eu deixo no final dessa live para vocês. Pastor Isaac. Bom, eu quero agradecer, e não tenho o que acrescentar, com esse palestrante aí, pastor Excelente. Pedrosa, eu vou acrescentar Obrigado, o quê? querido. Tá certo, mas eu quero destacar de tudo que o senhor falou, para todos os nossos irmãos. Muito obrigado aos nossos queridos irmãos que têm nos acompanhado. Inclusive, eu vi aí o doutor Moraes, lá de São João da Boa Vista, colocando mais que live ótima, e assim tantos outros. Minha prima, Deonira, lá de São Paulo. E uma bênção, né? Mas só finalizar com uma palavra do Senhor. Sexo é dom de Deus. O Senhor disse isso. Então, dentro da visão do reino celestial, dentro da visão do reino da luz, da palavra de Deus, sexo é um dom de Deus. E, evidentemente, que deve ser feito dentro da palavra de Deus. Mas é muito bom, porque é dado por Deus. Então, se tem algum problema entre um casal, dentro desta área, aumente a comunicação entre si numa palestra, numa conversação inteligente, sábia, lembrando que estão afinando algo que Deus deu. Parabéns, pastor Pedrosa. Obrigado, que honra. Muito obrigado, pastor. E eu queria pedir para o senhor, pastor Pedrosa, como o senhor terminou a sua explanação e nós já fizemos aqui os nossos agradecimentos, gostaria que o senhor terminasse ministrando uma palavra de oração sobre a minha vida, a vida do pastor Isaac e de todos aqueles que aqui nos acompanharam e ficaram felizes e satisfeitos com a sua participação. Amém, querido. Convido a todos que estão conosco, então, se você pode, onde você estiver, feche teus olhos em reverência, a Deus. Vamos orar. Acompanhe comigo em oração e eleve seu coração a Deus.
Deus, obrigado por esse tempo tão Sim, precioso, pois Jesus. conversarmos em torno da sua palavra, Deus, é um Sim, privilégio Senhor. muito Sim, grande. Jesus. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo padece por falta de conhecimento, especialmente de conhecimento da tua vontade, daquilo que o Senhor deseja para os nossos corações, para os nossos relacionamentos e para as nossas famílias. E te Sim, louvamos, ó Senhor. Deus, por esse tempo de conversa tão franca, tão clara, tão simples, mas tão direta como o Senhor nos propiciou. Te louvo, ó Deus, pelo ministério do pastor Isaac, por todo o tempo, Deus, de dedicação à obra do Senhor e pela obra que o Senhor tem realizado por meio da vida dele, pelo quanto o Senhor tem usado esse teu servo, Senhor, e que o Senhor assim o capacite, o abençoe, e também, Deus, a todos os pastores e igrejas, ó Pai, que estão sob a direção dele, sobre o cuidado pastoral dele. Abençoa também o Anderson, Senhor, com toda a sua instrumentalidade, seu carinho, seu capricho pelas coisas do Senhor, que o Senhor o use, Deus, cada vez mais de maneira poderosa, e visite, Deus, cada internauta, cada querido irmão que nos acompanha, Deus, nos canais, seja do YouTube, seja do Facebook, que o Senhor derrame bênçãos, Deus, sobre essas famílias. Se qualquer um que nos acompanha traz alguma demanda, Deus, alguma dificuldade, seja nessa área ou em qualquer outra área da vida, que o teu Espírito Santo visite com graça e com amor nesse momento, trazendo, Sim, Deus, as Jesus. respostas que vêm do céu. E assim, Deus, Sim, eu consagro nossas vidas em tuas mãos, esse tempo que passamos juntos, clamando, Deus, para que o Sim. Senhor guie nossas vidas, ó Deus, e nos use para ter uma vida de santidade e que glorifica ao Senhor por meio dos nossos relacionamentos. E assim nós cremos e oramos. No nome de Jesus, amém. 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 Você pode digitar um amém aí Amém. também? Que benção. Amém. Pastor Isaac, gratidão, Pastor Isaac, mais uma vez, viu? Por nos Obrigado. Um abrir espaço abraço. para essa live tão especial. O senhor é top. Amém. Obrigado, Pastor Pedrosa, mais uma vez. Já estou pensando, ó, eu estou aqui falando com vocês e já estou pensando no nosso tema, que o senhor vai voltar aqui de novo na live. Vamos junto. Obrigado a você, Pastor Isaac. Que honra estar junto com Amém. vocês. Até a Amém, próxima. Obrigado. querido. Até a Deus abençoe próxima. vocês. Até. Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Queridos, mais uma vez eu preciso externar a minha gratidão pela vida de cada um de vocês. Essa live, ela só é abençoada porque pessoas abençoadas como vocês participam, interagem, abraçam esse projeto, e como é bom poder viver tudo isso da parte de Deus. Como Deus tem nos direcionado, nos ensinado. Isso, queridos, é a prova do amor de Deus para com as nossas vidas. Que Deus te dê uma noite maravilhosa, que Deus possa hoje abençoá-los e que, olha, eu vou aqui agora profetizar, que Deus possa usar você nessa noite de uma maneira poderosa. Eu sei que você me entendeu. Tá bom, queridos? Depois de uma live dessa, vamos deixar Deus nos usar. Que Deus abençoe vocês pelo carinho, por cada mensagem, e nós nos vemos na próxima live na quarta-feira com um também pastor abençoado e um tema também abençoado, tá bom? Até mais, fiquem com Deus. Tchau.